Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin rompendo o padrão de equilíbrio para cima e temos um alerta explosivo. O mercado pode repetir o padrão de 2020 que foi muito agressivo. Tivemos movimentos muito fortes de alta e este movimento pode se repetir em um cenário específico. A gente está próximo e eu quero te mostrar o que é necessário para que a gente comece a acelerar. Não apenas no Bitcoin, mas também nas altcoins. E a gente vai falar delas. Eu separei mais de 30 altcoins que estão em um padrão específico. Adivinha qual é? O Round Bottom. Altcoins que você pediu e que estão em áreas bem interessantes. Eu quero te mostrar tudo, eu vou te mostrar tudo, então fica até o final que eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar, mas como de praxe. Peço a você, deixa aqui embaixo na descrição do vídeo aqueles ativos que você quer que eu avalie. Deixa nos comentários, porque amanhã a gente vai fazer um mega vídeo com análise de muitos ativos do zero. Pode colocar meme coin, pode colocar ativos que ninguém está vendo, a gente vai analisar do zero. Tendo gráfico, a gente vai analisar aqui. Então, deixa nos comentários para que a gente possa amanhã entregar uma avaliação completa com dezenas de ativos. Mas vamos falar do Bitcoin? Bitcoin que acordou nesta segunda-feira com uma movimentação de alta muito interessante. O gráfico de 12 horas indica rompimento do padrão para cima, o que pode garantir para o Bitcoin uma flâmula de alta, uma bandeira de alta. E este rompimento pode nos levar imediatamente, pós-rompimento e confirmação do mesmo, para a projeção pós-rompimento. Então a gente puxa aqui, vem para cá, e a gente tem potencial, se confirmarmos este rompimento, de alcançar 86 mil dólares, faltando menos de 10 dias para o halving. Esse é um movimento que pode sim acontecer, contanto que, sempre tem um porém, né? Sempre tem um porém, contanto que a gente tenha um fechamento hoje acima, principalmente acima de 72 mil dólares, então a gente precisa fechar o dia, e o dia fecha às 21 horas, horário de Brasília, acima de 72 mil dólares, esse é o primeiro ponto. Fechou acima de 72, temos um rompimento importante. Só que amanhã, lembre-se que é rompimento e confirmação de rompimento. Amanhã a gente precisa do quê? A gente precisa fechar o dia acima da máxima do dia de hoje. Então vamos dizer que a gente feche em 72. Amanhã ele precisa fechar o dia acima da máxima, ou seja, acima de 72.800. Se isto aqui acontecer, se amanhã, 21 horas, horário de Brasília, terça-feira, tivermos um fechamento acima da máxima do dia de hoje, rompimento confirmado e movimento de projeção que nos leve aí a 85, 86 mil dólares, fica ainda mais provável. Essa alta fica muito plausível de acontecer. É isso que a gente precisa. Se o mercado voltar para esta área, Luan, o que acontece? É um péssimo sinal. Então o Bitcoin tem que sustentar no máximo esta área que foi rompida, esta linha na casa dos 70 mil dólares. Precisaria fechar num cenário aí pessimista, acima desses 70 mil dólares. Se fechar abaixo, aí as coisas começam a ficar pouco interessantes. Mas a gente tem diante de nós um movimento, sim, explosivo para o curto prazo, mas muito mais explosivo para o longo prazo. Por quê? Eu te mostro neste exato momento. Olha só o que nós temos aqui. O usuário Zelly do Twitter trouxe esse estudo e ele faz todo sentido. Em 2020, a gente teve o mesmo padrão de movimento que estamos vendo hoje. É o mesmo movimento de acumulação, a mesma estrutura.
Em 2020 a gente teve o quê? O mercado atingiu o all-time high, ou seja, o topo histórico do ciclo anterior, lateralizou, consolidou e uma vez que teve o seu rompimento, acelerou absurdamente. Neste ano, neste ciclo, estamos vendo a mesma coisa acontecer. Exatamente a mesma coisa. Se a gente confirmar, mais uma vez a gente vem para a confirmação. Confirmar este rompimento e abrir espaço para aquela valorização que nos leve aos 80 mil e alguma coisa, 84, 85, 86, a gente começa a ter uma repetição da história. Então a gente está diante sim de um movimento mega importante. Mais uma vez, precisamos do quê? Confirmação. Você tem que ficar de olho aberto para 21 horas horário de Brasília hoje, 21 horas horário de Brasília amanhã. É isso que vai definir se a gente vai acelerar ou não. Se esse aqui vai ser um movimento falso. Tudo indica que sim, a gente está se encaminhando para um rompimento inclusive confirmado. Lindo, maravilhoso, cenário se repete, rompimento de 2020 levou a uma forte valorização. Rompimento de 2024 pode nos levar a uma forte valorização. Faltando 10 dias para o halving. Muita gente está correndo atrás do prejuízo. Que prejuízo, Luan, se o mercado só está subindo? Está correndo atrás para acumular. É por isso que as altcoins estão subindo. E a gente tem um cenário que acaba se repetindo também nas altcoins, que vão trazer, mais uma vez eu falo, valorizações muito fortes diante deste movimento de alta do Bitcoin. Quem tem potencial para valorizar, para valorização assimétrica, para valorização explosiva, para aquele movimento em que você dá risada e até dói a sua barriga e as suas bochechas, são as altcoins. Por quê? Porque a gente também tem um estudo deste mesmo usuário lá do Twitter. Acumulação, veja que é exatamente o que a gente vem falando nos últimos meses. O Bitcoin teve acumulação. Opa, mas aqui tem um adendo. Tem um round bottom e LTB rompida. Presta atenção. A gente teve acumulação, rompimento, teste e depois que o Bitcoin, lá no final de 2020, rompeu o seu all-time high, as altcoins ainda estavam em uma área atrasada, uma área anterior ao do Bitcoin, que a gente já vem mostrando. E uma vez que o Bitcoin atingiu o seu all-time high e rompeu, as altcoins entraram aí na sua alt season, uma valorização durante este ciclo foi absurda. Nós temos o round bottom, a fase de acumulação, a fase de rompimento, teste. Bitcoin atingiu o all-time high, pós all-time high do Bitcoin e rompimento, aceleração, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins. Maravilha! E nesse ciclo, queda, a acumulação, round bottom. Olha o round bottom aparecendo. Os gringos não falam de round bottom, raramente falam, mas a gente fala por quê? Porque é um padrão que funciona. LTB rompida, ou seja, o fundo arredondado e a linha de tendência de baixa rompida. Tivemos o rompimento, a acumulação. E a gente está exatamente no ponto crítico para as altcoins em comparação com o Bitcoin, no seu all-time high. Prestes a romper, rompimento confirmado, a gente terá o mesmo padrão de movimento para as altcoins. E a gente tem aqui a projeção. Temos o rompimento, teste, reteste, Bitcoin all-time high, podemos chegar no mesmo cenário de valorização para as altcoins. Se o cenário pós-halving é este, halving, explosão, halving, explosão, halving, explosão, halving, abre espaço para explosão, a gente tem diante dos nossos olhos um movimento explosivo para o Bitcoin
mas principalmente para as altcoins. O ciclo das altcoins, o capital de entrada das altcoins pode ser absurdo. É por isso que eu venho falando altcoin, 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 e é por isso que eu venho comprando altcoin, altcoin, altcoin. Qualquer altcoin? Claro que não. Bons projetos, ou seja, projetos que entregam valor. Um setor, ou setores, né? Não é um setor, mas vários setores que estão hypados, setores que entregam sim algo para a comunidade e estão dentro de setores macro. O que é isso? No nosso bolinho das criptomoedas, tem alguns setores que têm um potencial muito grande por conta de como este setor global está se desenvolvendo. Inteligência artificial é um exemplo. A gente tem muitos projetos de inteligência artificial que estão evoluindo no globo, na macroeconomia. Projetos que estão off cripto. Naturalmente, os projetos dentro do mercado cripto acabam evoluindo também. E vão receber dinheiro. E é por isso que a gente está vendo muitos desses ativos desse setor terem valorização. Você soma um bom setor, um bom projeto com uma construção gráfica, pronto, você tem a receita do bolo de dinheiro. A gente vem apresentando muitos desses ativos, vem trazendo atualizações, não somente aqui, mas também no nosso grupo geral. Grupo do Telegram geral. Link está na descrição do vídeo, é totalmente gratuito. É um grupo em que eu passo informação em primeira mão para que você possa, de fato, lucrar. Dicas, trades, análises, insights e muito mais. Participe. Link está na descrição. E é neste grupo que você tem o complemento, as informações que eu apresento aqui no YouTube. Por isso, participe do mesmo. Se a gente tem diante de nós uma movimentação agressiva, não somente para o Bitcoin, que está em ponto explosivo, está claro aqui para nós, mas temos também diante de nós um movimento explosivo nas altcoins. Vamos às altcoins então, vamos analisar aqueles projetos que você pediu, principalmente ontem, e que estão em padrão de round bottom, o fundo arredondado e LTB rompida. Pô, Luan, mas você vai me mostrar ativos que estão explodindo? Não. Eu vou te mostrar diversos ativos. Diversos ativos. Tanto aqueles que já tiveram movimentação, para que você tenha a atenção máxima do que acontece neste padrão. Vou te mostrar a fase 2 desses movimentos, mas principalmente eu vou te mostrar o quê? Como ativos como este ainda estão numa fase inicial e podem sim trazer explosões. Veja o padrão, tira um print aqui, ó, check. Tira um print desse padrão, olha só, padrãozinho, round bottom. Temos uma LTB rompida? Temos várias LTB rompida. E o ativo está na resistência. Presta atenção, tira um print aqui agora. E a gente volta lá para Jasmy. Jasmy estava aqui, ó. Aqui. Então, veja como este é um padrão que se repete. Importante você ter consciência total de padrão gráfico. E aqui a gente tem muitos bons projetos. Então, a minha dica, isso eu posso te dar como dica, como indicação é: pegue esses projetos e faz a sua pesquisa, a sua análise, verifica o projeto, o que o projeto entrega, que setor ele está, porque isso vai te ajudar muito, já que a gente já vai apresentar aqui a construção gráfica. Então eu quero te alertar quanto a construções gráficas, mas faz a sua diligência, a sua avaliação. Por quê? Porque aqui eu não entrego indicação de compra ou venda, eu só mostro o que eu faço na minha conta com base na análise gráfica. Faça a sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas vamos começar com Jasmy. Jasmy, projetinho que eu comprei há bastante tempo nem tanto, comprei lá no começo do ano. Por que eu comprei Jasmy? Padrão gráfico, projeto e setor.
e obviamente apresentei para o meu grupo prêmio, grupo do desafio. Jasmine teve a sua valorização, levou o ativo para onde? Para a sua primeira camada de resistência, chegamos na área de resistência, e agora a gente está em quê? Fase de acumulação. Uma fase de acumulação muito parecida com a do Bitcoin. Se a gente pegar e diminuir o tempo gráfico, olha só o do Bitcoin, padrão de equilíbrio rompendo para cima. A gente comentou sobre essa possibilidade. E agora a gente tem o quê? Vamos diminuir o tempo gráfico? Olha só o que a gente tem aqui em Jasmine. E aí você vai ver que não existe coincidência. A gente tem um padrão de equilíbrio. Padrão de equilíbrio. Bitcoin já rompeu. Jasmine não rompeu, mas por que Jasmine não rompeu? E por que diversas altcoins não romperam? Lembra que eu falei? Altcoins estão sempre um passo atrás, às vezes 2 passos atrás do Bitcoin. Só que se a gente começa a enxergar um rompimento confirmado e a aceleração no movimento, isso vai aumentar a probabilidade disso começar a acontecer em altcoins. Então, Jasmine é uma grande candidata a ter o quê? Uma fórmula de alta e receber mais movimentos de valorização. A gente tem este cenário aqui que pode se confirmar. Round bottom, esticou, chegou na primeira área de resistência. Está formando um padrão que, ao ser rompido para cima, pode acelerar o seu movimento. Olha que maravilha! Dominar a análise gráfica faz diferença. Vou repetir, dominar a análise gráfica faz diferença. Entender padrões gráficos faz diferença. Por quê? Porque você identifica qual que é a maior probabilidade de movimento futuro. Isso quer dizer que, nossa, com certeza vai acontecer? Não, mas você traça o quê? Potencial, risco e retorno. Probabilidade. Dominar a análise gráfica faz toda a diferença. E eu falo muito de análise gráfica aqui e eu mergulho na análise gráfica nos meus grupos Prêmio Desafio. São 2 grupos fechados em que eu mostro tudo que eu faço. Jasmine é um exemplo prático. Eu passei compras que eu estava fazendo no meu grupo Premium e grupo do Desafio. Eu falei, estou comprando por quê? Porque a gente tem um round bottom, tem uma LTB rompida, esse é um padrão de acumulação. A partir do momento que ele tiver um rompimento, a gente vai ver o que? A valorização em potencial. Foi o que aconteceu. E eu mostrei a minha compra, por que eu comprei, de que forma eu comprei, como eu realizei lucro. Eu mostrei tudo. E é algo que eu faço. Faço questão. Mostrar 100% daquilo que eu faço. O que eu faço, como eu faço, por que eu faço. Quer ter acesso a todas as minhas compras, realizações de lucro, rebalanceamento de carteira, quer ter acesso à minha carteira de longo prazo para surfar esse bull market, quer ter acesso aos meus trades alavancados, quer ter acesso, suporte 1 para 1 comigo, além, é claro, de contar com aulas de gestão de risco, psicologia de trade, hedge, rebalanceamento de carteira, bases de preço, planos de trade, plano de trade bull market, ciclos de mercado e muito mais. Considere investir no seu conhecimento com Prêmio Desafio. Custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual. Como eu faço para participar? Eu entro neste grupo. Na verdade, você entra neste grupo. Link está na descrição do vídeo. E vai na última mensagem, no @oficial LuanFX. Clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto. E a gente vai te passar tudo. Continuando! Não acabou. Quer dizer, nem começou. Sandbox, mesmo padrão de Jasmine. Ora. Temos um round bottom, LTB rompida, ombro, cabeça a ombro, que pode se confirmar de forma bem agressiva. E a gente tem o que no gráfico diário? Olha só o que nós temos no gráfico diário. E aí vai começar a aparecer coincidência, mas não é. Olha só o padrão que está se formando.
Olha o padrão se formando aqui. A gente pode até puxar daqui, se você quiser, tá? Olha o padrão se formando. Não é o mesmo padrão do Bitcoin? Uma vez que a gente tiver o rompimento desta linha de tendência de baixa, a gente pode ter uma aceleração no movimento, que é algo esperado para o Bitcoin. E isso vai acontecer também com esse tipo de ativo. Então a gente tem o round bottom, vamos lá. A gente tem o round bottom, tem a LTB rompida, tem a resistência rompida, o ativo está se sustentando justamente neste suporte, e uma vez que tivermos o rompimento desta LTB, a gente confirma isso como uma bandeira, uma flâmula, e pode acelerar. Padrão gráfico. Tem mais, Aurora, idem, BNT. Olha só, BNT é um ativo recentemente pedido e a gente tem o quê? Obviamente temos o round bottom aqui. Round bottom. Temos resistência. Resistência rompida, pivô de alta, baita correção. Sustentou acima desta área de suporte e resistência. E agora está me mostrando o quê? Força. Mesmo diante deste movimento de venda muito agressivo, ele está me mostrando força, porque a gente tem fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. A gente está sim em uma tendência de alta com muitos fundos ascendentes. Então é um ativo que vale a pena ficar de olho, estudar o projeto, avaliar, porque mesmo diante deste movimento aqui de realização de lucro, o ativo se sustentou em um suporte muito claro e está em tendência de alta. GMM, esse é um ativo que a gente pode até forçar um round bottom, mas fica claro aqui, isso aqui. A gente tem uma LTB, eu estou puxando desta área e desta área, tá? Então a gente tem uma LTB e a gente tem uma LTA aqui. Foi rompido esse padrão, teve rompimento, teste, rejeição, movimento de alta. E agora o seguinte, se a gente conseguir romper esta resistência, eu não estou nem considerando estes pontos aqui, estou considerando muito mais esta resistência, aí sim um ativo tem o potencial de valorização. Então você que está de olho, busque o quê? Deixa eu puxar aqui. Busque um rompimento. Então você quer um rompimento de 0.0013 com pullback e aí sim abre espaço para valorizações. CKB, outro ativo que tinha round bottom, resistência rompida, LTB rompida, esticou, rejeitou, agora está esticando. O que você quer para este ativo? Que ele estique mais e volte a formar uma base de preço semanal para abrir oportunidade. Quem está dentro, muito saudável, tá? Não precisa nem esquentar a cabeça. GNS. A gente tem sim um round bottom. Eu vou puxar aqui para você dar uma olhada. A gente tem um round bottom aqui. Considero um round bottom aqui. Um round bottom aqui. A gente pode fechar mais. E aqui a gente tem um round bottom com resistência rompida, está saudável, voltou para teste justamente nesta área e agora abre caminho para uma valorização em potencial se esta LTB conseguir ser rompida. Está rompendo momentaneamente, eu quero ajustar, eu não quero ser tão... Está rompendo momentaneamente, mas a gente precisa de um rompimento dos $5 para aumentar essa probabilidade de rompimento. Rompimento e continuidade. Venha aqui, pronto. Rompimento, continuidade de alta e aí sim esta valorização. Então, GNS está saudável, está em um round bottom e tem sim um potencial de valorizar, porque está numa faixa interessante.
a gente pode acabar tendo o rompimento deste padrão de baixa aqui. Confirmando, tudo fica muito mais interessante, pode levá-lo aos 8 dólares. Algo, gente, algo, mais um ativo com round bottom, padrão de ombro, cabeça a ombro, sustentando acima da área de resistência, virou um suporte, tá se segurando muito bem. Para mim, tá muito saudável. Orne é um padrão de round bottom também. Round bottom também. A gente vem aqui, tem o seu round bottom também. Não vou ajustar da forma mais linda possível, mas saiba que nós temos um round bottom aqui. Ele pode vir até aqui, tá? Um baita de um round bottom. Tem uma LTB que foi rompida aqui. Temos o mercado acelerando, formou base de preço, acelerou, formou base de preço. Tá formando aí as suas bases de preço, tá? Saudável. Só que a oportunidade, melhor oportunidade, passou. Então agora, o que você tem que ficar de olho? Nisso aqui, ó. Para que você tenha chances e maior probabilidade do mercado ter altas, você precisa do quê? Deste movimento aqui, ó. Rompimento, teste. E aí sim, abre espaço para mais valorizações. Sem que isso aconteça, eu não compraria não. CHZ está num padrão, não é um round bottom, mas é uma cunha descendente. Você vê que ele rompeu várias rejeições. Ele não acabou por confirmar esse movimento, agora ele tem espaço sim para ter uma continuidade de alta. Vejo o CHZ muito saudável, pós-rompimento do padrão, fez pullback com muitas rejeições, vale a pena ficar atento. Atom é um ativo que está tentando confirmar um rompimento, eu vou até ajustar essa LTB aqui, ó. Vem tentando confirmar esse rompimento, teve o rompimento, já voltou para dentro deste range. Então agora eu só vou em Atom se ele fizer isto, tá? Isso aqui. Aí sim, aí é aqui que eu vou buscar uma compra. Sem que isso aconteça, não. Muita gente pedindo GMX. GMX está sofrendo por uma movimentação de baixa forte até. A gente caiu em poucas semanas. Chegou a cair aí 38%. Está se sustentando nessa área de suporte, está em um padrão de equilíbrio. Seguinte, estão correndo rumores de que o CEO, o fundador, vendeu muitos tokens e por isso a gente está vendo uma desvalorização. Mas, até onde a gente pode avaliar, só isso está tendo impacto no ativo. É só esse medo, esse FUD momentâneo, porque os fundamentos do projeto, os fundamentos da empresa estão mantidos. Para quem está dentro ou para quem quer entrar, eu vejo que os fundamentos estão sólidos. Então, embora eu pessoalmente não goste do projeto, do ponto de vista gráfico, a gente está sustentando esse padrão de equilíbrio. Acompanhe. SNX, baita alta hoje, maravilha. Muito saudável. Se romper esta área de resistência aqui, ou seja, 4,60, a gente tem um potencial de valorizar bastante. XTZ, galera, olha isso. Round bottom claro. Tá? Round bottom claro. A gente tem LTB rompida. A gente tem resistência. Ativo em resistência. Está prestes a confirmar este padrão de acumulação para rompimento. Tendo rompimento, a gente abre caminho para alvos aqui. Alvo em 2 dólares e 70. Então, XTZ, mega saudável. CRV, também mega saudável, tendo rompimento, confirmando seu rompimento, ele abre espaço. Tá? O rompimento aqui seria em 0,70, abre espaço para 1,30 e posteriormente abre um caminho para mais valorizações. Zen também está mais fraco, é um dos únicos ativos que está caindo nesse início de semana, mas
está sustentando, está numa área bem confortável, também mantenho a minha visão bullish, caso a gente tenha a confirmação de rompimento desta área aqui. ATA, ativo super forte, round bottom, vamos lá, round bottom, tá? Tem um round bottom aqui, super saudável, nada de novo. Resistência, muito importante aqui. Rompendo essa resistência, a gente confirma o rompimento do padrão, o que poderá levar ATA para uma valorização em potencial lá para o 0,63, 0,60, 0,58, na verdade. Tá? Seria nesta faixa de preço aqui. Valorização interessante para as próximas semanas, contanto que a gente tem esse rompimento confirmado aqui. Abrimos a semana muito bem. NJ, super saudável. Veja aqui, ó, olha o movimento. Mesmo movimento. No diário, a gente começa a enxergar o quê? Mesmo padrão do Bitcoin e NJ já está rompendo. Então, já está na faixa de ativos mais fortes. Fica de olho. Esse rompimento confirmado abre espaço para valorizações. Lina. Lina também. Ó, Lina tem aqui, ó, uma LTB. Está próximo de romper. Tendo também este rompimento, a gente conseguirá, muito provavelmente, romper esta linha roxa, o que abre espaço para uma valorização muito maior em Lina pós-rompimento da linha roxa. WIN, também, ó, analisei ontem e venho a atualizar, padrão segue muito saudável. VET, já está rompendo, ó, VET está mais saudável, VET está na mesma faixa de NJ, já tem um rompimento, já está presenciando um rompimento. Obviamente precisamos de confirmações, e essas confirmações virão com a confirmação de rompimento do Bitcoin. Mas ó, muito saudável, GLMR, idem, está muito próximo do rompimento, ainda abaixo da linha roxa? Sim, mas isso também pode ser encarado como uma bela de uma oportunidade. Por quê? Porque ele está numa faixa anterior, mas olha só como GLMR está saudável, rompendo já a LTB, confirmando este padrãozinho rompido, pode acelerar. Waves, está se sustentando na área de suporte, muito bom, muito saudável também. Confirmando altas no Bitcoin, a gente pode ver o Waves valorizar. ICP, super mega forte, não teve nenhum pullback. Já venho falando, ICP, 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 foca em ICP. A AVE, idem, mega projeto. Não teve nem aquele movimento que NJ, GLMR está tendo, de um pullback maior. Não, a gente está numa movimentação já mais agressiva. Burger, está saudável, se sustentando, obviamente é um round bottom. Tá? Um round bottom aqui, a gente pode puxar aqui, a gente vem aqui. Pode puxar aqui também para cá, para essa área, ajustar. E aí a gente tem sim um round bottom. Não vou deixar da melhor forma, mas entenda, sim, é um round bottom. Zilliqa, super mega saudável, sustentando muito bem o suporte. Idem. Sushi, idem. Está próximo do quê? Daquele padrão. Olha lá. Alguns ativos já estão indo. E um detalhe importantíssimo, quanto mais ativos rompem este padrão para cima, aumentam o quê? A continuidade de alta, e quanto mais padrões fazem esse movimento, maior a probabilidade de ativos no mesmo padrão também terem este rompimento. Então, quanto mais acontece, maior a probabilidade de continuar acontecendo. DOT, idem. LRC, idem. LRC já está rompendo. KSM, idem. Olha só o padrãozinho. BOL, idem. Também já está próximo de rompimento. Filecoin, idem. Olha só, os padrões se repetem. Round bottom, LTB rompida, resistência rompida, acumulação, flâmula de alta pode ser rompida e continuar a subir. Maravilha! Que lindo! Cheio de oportunidade. E eu quero saber de você. Concorda comigo? Será que a gente tem muitas oportunidades? Quer mais oportunidades? Quer mais análises? Deixa aqui embaixo nos comentários aqueles ativos para eu analisar do zero amanhã. Se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades,
com muitos lucros no bolso.